essas aulas? Então assiste esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a professora Camila Miranda, este é o meu marido Wolf e nós temos uma playlist aqui no canal que chama Carreira de Professor. Então, se você é ou pretende se tornar professor universitário da educação básica ou mesmo de cursos livres, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e confira na playlist, porque lá tem muitas dicas, desde concurso até preparação de aula, e nós vamos seguir produzindo conteúdos sobre este tema, porque tem um público pequeno aqui, mas fiel, que gosta desses conteúdos. Amor, se apresenta aí para o pessoal, fala o tipo de aula que você dá. Olá, meu nome é Wolf, eu que cuido aqui junto com ela do canal. Ele é o dono do canal, na verdade. Eu já dou aula por muitos anos. Eu comecei dando aula de violão, depois de inglês e hoje de fotografia, que é o meu trabalho mesmo, que eu sou fotógrafo. Mas o bom da aula é que com o tempo você vai aprendendo, o melhor jeito de fazer, de passar uma mensagem de forma que ela fique na cabeça dos alunos. Certamente, nenhum aluno normal aprende 100% do que você vai falar. Não pense que todos eles vão aprender 100%, mas dá para você aumentar muito esse índice aí, se você seguir algumas etapazinhas que não são difíceis de planejar. Dá para você fazer. Esses dias nós vimos um professor, conhecido nosso, falar que preparava as aulas a caminho da escola em que ele trabalha, andando de bicicleta na cabeça. E nós ficamos assim, chocados. Como que isso é possível? Não tem como, É uma falta de respeito ao aluno, à instituição de ensino onde você leciona e a toda a categoria dos professores, gente. Mesmo que você saiba o conteúdo. Mesmo que você saiba o conteúdo, você tem que revisar, você tem que organizar a ordem das ideias. Não tem a ver com você aprender o conteúdo. A preparação de aula não é só você aprender o conteúdo quando você não tem afinidade com o tema, mas sim você organizar as ideias, pensar nos recursos didáticos que você vai utilizar, nas estratégias de avaliação ou de verificação do aprendizado. Então tem tudo isso. Vou falar um pouco da minha formação rapidinho, que eu sei que vocês querem saber como que prepara a aula passo a passo, mas até para legitimar o que a gente vai falar, ele vai falar da dele. Eu tenho formação na área do direito e na área da educação, tenho especializações nas duas áreas e tenho um mestrado interdisciplinar que se relaciona com as ciências sociais e humanidades. Eu tenho quase 17 anos, já fui professora de inglês, de conteúdos de direito e de sociologia, e já trabalhei em todos os níveis do ensino, fundamental, médio, ensino superior, já trabalhei em curso profissionalizante por um breve período de tempo, e até em pós-graduação eu trabalho. Eu sou analista de informação e tenho pós-graduação em gestão educacional. Isso, tanto na graduação quanto na pós, isso dá alguma bagagem assim, de falar de aprendizado. O essencial que eu vejo é que, às vezes, o professor ele tem um conhecimento e ele já mostra para o aluno, lá na ponta, no final do processo, o que é aquele conhecimento, qual é a utilidade daquele conhecimento. Por exemplo, ela dá aula de direito. Ela vai falar assim, vou ensinar como protocolar determinada coisa lá no fórum e tal. Você vai chegar no fórum, o juiz vai te perguntar isso, a pessoa lá da entrada, você vai esperar tantas horas, tal, não sei o quê. Aí ela dá aquele show de aula explicando tudo como protocolar. Aí no fim da aula o aluno pergunta assim, o que é protocolar? Ela está ensinando como protocolar, mas o aluno não sabe atrás, ele não sabe o básico. Exatamente. A primeira dica nossa seria que o conhecimento é construído em camadas. Você sempre parte, na hora de preparar a sua aula, dos conceitos mais simples para os conceitos mais complexos, mais avançados. Não parte do pressuposto que seu aluno já sabe o que você está ali falando para ele, não, que pode ser que ele não saiba. A não ser que você tenha certeza absoluta que 90% da sala... Por exemplo, quando eu trabalho em uma pós-graduação voltada para políticas públicas, eu sei que 90% da sala está familiarizado com o conceito de direitos humanos, mas é um público-alvo bem específico. Quando eu trabalho com temáticas parecidas para a graduação, eu já tenho que partir de conceitos mais básicos. Da mesma forma, uma aula de sociologia para o ensino médio. Você vai falar para os alunos, sei lá, sobre o comunismo. Tô só dando um exemplo, viu, gente? Não xinga, não. Comunismo versus capitalismo. Você tem que partir do pressuposto que o aluno não sabe. Não adianta começar comparando. Exatamente, comparando os sistemas. Você tem que conceituar falar em que contextos que ele acontece, quais países, em que esse sistema prevalece, e antes de você passar ao comparativo entre os dois sistemas. Em inglês, principalmente, Em inglês, você começa pelo verbo to be, até trabalhar os outros tempos verbais mais avançados, Você sempre precisa do verbo to be. Então, sempre, a primeira dica o conhecimento é construído em camadas.
Prepare as suas aulas, reserve aí meia hora, 1 hora, 2 horas. O tempo de preparação depende da afinidade que você tem com o conteúdo, mas sempre reserve um tempinho e vai construindo o conteúdo em camadas com ele. Isso é importante, que a maioria das dúvidas que perguntam para a gente são dúvidas que estão aquém de onde a gente está, né? Eles estão perguntando o básico, mas o principal é que o aluno tem vergonha de fazer essa pergunta, porque ele sabe que é uma pergunta mais básica, então ele vai terminar a aula sem entender o que você está falando, porque ele está faltando para ele um conceito que você está usando ali corriqueiramente, mas você não parou para explicar o que é que você está falando, você só está explicando a lógica ali da aula mesmo. Então o aluno não vai te perguntar isso, esse é que é o problema dessa questão. Certo, e os alunos aprendem de forma diferente, né? E aí tem as formas diferentes de aprendizado. Vamos supor, depois que agora que você já fez, eu preciso falar desse assunto, agora eu vou montar esses 2, 3 assuntos aqui e vou fazer o comparativo que ela explicou. Beleza. Agora, alguns alunos aprendem quando eles escutam o que você falar. Você fala bem, você tem uma boa oratória ali. Boa dicção. Uma boa dicção, eles vão entender o que você está falando. Só que não são todos. Uma outra parte vai entender se você escrever no quadro ou mostrar um PowerPoint, por exemplo. Aí você escreve lá, o comunismo versus capitalismo. Tem que escrever a palavra comunismo versus xizinho capitalismo. Não adianta só falar essas duas palavras, tem que escrever as duas lá. E ainda tem um terceiro tipo que só aprende não ouvindo e não vendo. Ele aprende fazendo. Então você tem que ter alguma coisa para ele fazer, para ele buscar na vida prática o que aquilo faz. Por exemplo, comunismo versus capitalismo, você olha o que tem na sua, o que você tem no seu dia a dia que representa comunismo, o que você tem no dia a dia que representa capitalismo. E ele tem que ver aquilo na prática. Tudo que você falou, tudo que você falou e tudo que você escreveu, para ele entra no ouvido e sai no outro, ele não vê. É por isso que sempre que possível, pessoal, você vai trabalhar das 3 formas. Você vai falar, dar uma aula expositiva falando, você vai mostrar escrevendo no quadro ou por meio de slides, se possível, até disponibilizar um material de apoio, né? Quem usa slides, disponibilizar para o aluno se ele for precisar aquilo depois, para uma prova, para um trabalho, e colocar o aluno para pensar, né, trazer aquilo ali para exemplos e situações da vida prática. Se você conseguir dominar esses 3 aspectos, além de preparar a aula anteriormente, trabalhando conceitos básicos, já melhora muito a qualidade da sua aula, do que o seu aluno vai aprender. Eu tenho certeza que no colégio você já viu pessoas que só assistem a aula e vai lá e tira nota boa. O cara não faz nada. Só dele escutar o professor falar a matéria, ele já lembra daquilo um mês depois do dia da prova. Tem outros que não prestam atenção na aula, só chega em casa e lê, porque ele aprende pela leitura. E vai lá e faz a prova e tira bem também. Eu tenho certeza que você vai lembrar de gente assim. A terceira dica, que é uma complementação da segunda, tem a ver com você disponibilizar o material de apoio, com você dar referências para o seu aluno, se ele quiser buscar mais conhecimentos daquilo ali. Então tem a ver com disponibilizar os slides, com indicar livros, com montar uma apostila. É claro que depende muito do tipo de conteúdo. As aulas de fotografia dele, por exemplo, que são práticas, né? Não tem como você dar um material de apoio de uma aula prática. Você vai mostrar para os alunos como que faz. Mas as aulas teóricas, né, de inglês, de direito, quando não tem livro didático adotado, porque no ensino médio, ensino fundamental tem livro didático, né? Prepara um material para o seu aluno, que ele vai ter que revisar em casa, que ele vai aprender melhor. Ainda mais hoje, né? Antigamente o conhecimento praticamente vinha só do professor, hoje tem na internet. Então você tem que dar margem para ele ir mais longe na internet. Porque o aluno interessado ele já vai pesquisar. Só que ele vai pesquisar baseado dentro do limite dele. E cabe a você, professor, expandir esse limite. Você pode pesquisar, você quer pesquisar? Beleza, agora você vai pesquisar isso e aquilo. Aí sim ele consegue complementar o que você está falando com o que ele vai buscando. E quando ele encontra, né? Quando o aluno vai atrás, ele aprende muito mais rápido do que simplesmente você falando. A quarta dica e última é uma questão super importante que a gente tem que tratar em tempos de tanta polarização política como que nós estamos vivendo, que é respeitar o seu aluno e evitar temas e situações que vão trazer um conflito desnecessário em sala de aula. Calma, gente, não me cancelem. É claro que em uma aula de direito, de sociologia, assuntos relacionados à política, né, a outros temas polêmicos vão sempre surgir em sala. Mas é super importante você dar o lugar da fala para todo mundo. Então, tanto aquele aluno que pensa como você, que está coadunando com a linha de raciocínio que você quer ensinar, ele tem o direito de fala, mas o aluno que pensa completamente diferente de você, que não está de acordo com o que você está falando, ele também tem o direito de fala. Então, isso é respeitar todos os alunos. Em uma aula que esse tema naturalmente surge, porque tem aulas que esse tema não é o tema da aula, que o tema não surge e o professor fica ali batendo naquela tecla, às vezes desviando do conteúdo principal. Então, a gente tem que pensar que
diferentes discussões, tem diferentes espaços em sala de aula. Ah, tudo é político, tudo é religião, tudo é futebol. Não necessariamente. Em aula de direito, esses temas surgem mesmo, mas sempre respeitar todo mundo. E também não ficar trazendo para a aula temas que vão causar desconforto, que vão causar polêmica, que muitas vezes não são necessários de serem tratados. Não agrega nada à aula. Não agrega nada à aula. Religião tem muito disso, né? Às vezes tem alguma polêmica envolvendo algum líder religioso que está em pauta, aquilo não tem nada a ver com a sua aula, e você vai e joga aquele assunto e dá uma briga, dá uma confusão, muitas vezes você não consegue contornar. Gente, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que tem que ter censura, que você tem que proibir os alunos de falarem sobre o assunto, não. Eu só estou dizendo que, sempre que possível, você vai manter o foco no tema da aula. É importante a gente cumprir a ementa, passar o conteúdo proposto pela instituição, respeitar todo mundo, deixar todo mundo falar e não fomentar animosidades desnecessárias que vão atrapalhar a sua aula e que muitas vezes nem tem a ver com o que você está falando. Né? Pelo menos a minha experiência de quase 17 anos mostra isso, é a sua. Aí eu corro, fico longe, eu não entro em assunto polêmico. É porque a aula dele é de fotografia, não dá margem para esses temas. Já a minha aula de direito é praticamente só isso, e né? Se, aluno, se deixar o aluno puxa, pergunta. Né? De direito público atrai esse tipo de assunto. Mas é importante, sim, o professor explicar, né, se posicionar. Não vou dizer que não é não, mas sempre respeitando todo mundo, gente. Respeite seu aluno, respeite a subjetividade dele, respeite o que ele tem a dizer, ainda que você não concorde. O aluno, ele é um ser humano, ele merece ser respeitado. Então, basicamente é isso que a gente utiliza, né, para preparar as nossas aulas. Se você gostar desse tema, comenta aqui que a gente pode voltar trazendo mais dicas aí para professores iniciantes. Um grande abraço, um prazer participar aqui do canal. Obrigada, amor. Tchau, tchau.